Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Neste vídeo eu quero falar um pouco de meio ambiente. As cidades brasileiras estão podres, com exceção de algumas. Fortaleza, por exemplo, está podre. Quando a prefeita Luiziane Lins assume o cargo de prefeita em 2005, ela começou um trabalho de conscientização. Nesse trabalho foram envolvidos sindicatos e também o MST, as associações de pessoas que reciclam lixo, material reciclável, né? E muita gente, os intelectuais, as universidades, nesse caso, a partir de documentos acerca da importância do meio ambiente. E começou uma cultura das pessoas defenderem, não é, a limpeza da cidade, a importância da cidade limpa. Com o Roberto Cláudio, foi uma tragédia, uma desgraça. As montanhas de lixo eram enormes e eu tive o cuidado aqui de filmar. A montanha de lixo mais alta do que eu. Em toda a cidade. E a cidade apodreceu. Com o Sarto não foi diferente, melhorou um pouco, viu, com o Sarto, mas não foi tão diferente. E agora o prefeito atual, Evandro Leitão, está inclusive nas comunidades, conversando com as comunidades, uma coisa parecida com o que a Luiziane fez, e trabalhando nesse papel da limpeza das ruas. Mas a cidade ainda está podre, ele não resolveu tudo. Eu, faz muito tempo, defendi numa conferência de meio ambiente, quando a Luiziane era prefeita, que nós deveríamos ter nas escolas no currículo, na grade curricular, uma disciplina que era o meio ambiente. Eu perdi na votação. Aí passou a seguinte proposta: fazer essa discussão do meio ambiente de forma transversal, ou seja, o professor de matemática poderia falar do meio ambiente, o de português poderia falar de meio ambiente, o de espanhol poderia falar de meio ambiente, o de ciências poderia falar do meio ambiente e assim por diante. Tá, isso também é uma possibilidade. Agora eu vou falar para vocês, inclusive com experiência que tenho. Eu estou dando uma aula de geografia. Um livro desse tamanho, que tem que ser cumprido durante o ano todinho. 45 minutos de aula. Com os alunos muito diversos. Às vezes sem receber das mães e dos pais as instruções necessária para se comportarem dentro da sala de aula, ficam brincando, gritando, às vezes até ameaçando os professores, como fazia o André Fernandes, do PL, que é deputado federal do PL, que mandava até o professor tomar no C, mandava o professor ir para puta que pariu, e assim por diante. Como dá tempo se falar de meio ambiente? Se eu quero falar aqui num vídeo, quero que seja curto, aí quando eu venho da fé, o vídeo já está com 10 minutos, 15 minutos, aí numa sala de aula, como você pode fazer isso? Talvez o melhor fosse ter essa disciplina e contratar professores da área para falar disso com os jovens de hoje, para que eles no futuro não sejam pessoas também ignorantes da matéria. Mas de um jeito ou do outro nós devemos fazer. Eu acho que o nosso prefeito, a quem eu quero parabenizar por esse trabalho inicial que ele está fazendo em relação à limpeza pública,
que crie alguma modalidade de discussão mais constante para se discutir o meio ambiente. No campo e na floresta é outra grande tragédia. O que está fazendo o agronegócio, os grandes empresários do agronegócio? Destruindo as florestas. A floresta amazônica é a mais linda, a mais grande é um termo em espanhol, não pense que eu estou falando português errado não, viu? E a mais importante do mundo. Estão destruindo. Minha gente, nos anos 70, 80, 90, eu escutava os telejornais do Brasil a destruição da Amazônia. O ano passado destruíram uma quantidade equivalente a não sei quantos campos de futebol. Quantas décadas estão destruindo essa floresta? Um dia ela se acabará. Eu termino esse vídeo dizendo para vocês, principalmente para as crianças, para os jovens e para todos e todas. Olhe para uma árvore com os olhos bem arregalados. Imagine a beleza que é uma árvore. Isso é uma beleza física que você pode ver. Mas há uma outra beleza, que é subjetiva, e você não pode ver, mas é real e importantíssima. Uma árvore, ou muitas árvores formando uma floresta, ela tem um papel muito importante para nós, animais, do reino animal. Digo, para o homem, para o cachorro, para a vaca, para a ovelha, para o elefante, para o muno, para os batráquios, para os répteis, para todos os animais do reino animal. Os carros emitem gás carbônico na natureza. As fábricas também. As queimadas também. Essa grande quantidade de gás carbônico espalhada da natureza, emitida por essas formas de emissão de gás carbono que eu já falei aqui, é absorvida pelas árvores. Vamos trocar o termo absorvida por chupada. Uma árvore, ela chupa todo esse gás venenoso, que é o gás carbônico, através de uma coisa extraordinária da natureza. Com a luz do sol, a água da chuva, se juntam assim, a luz e a água. Isso se chama fotossíntese. Aí, esse gás carbônico é absorvido, chupado pela árvore através da fotossíntese. Aí, transformam isso em glicose. E essa glicose, ela vai formando ali o caule, ou seja, a madeira, aquela madeira, aquele caule grosso, aquela matéria tem em sua composição o gás carbônico. Nós chamamos isso de sequestro de carbono. As árvores sequestram o carbono, tiram o carbono da natureza, prendem
o carbono dentro de si e limpa a natureza. Além disso, ela solta o oxigênio. Ela é como se fosse um ser humano. Ela inspira o gás carbono e respira o oxigênio. Se alguém quer duvidar de mim, pois então feche a boca e o nariz e conte mentalmente, vê se você consegue sobreviver até 5 minutos. Vê se você consegue sobreviver. Porque você, ao tapar a boca e o nariz, você deixa de inspirar oxigênio e morre por falta de oxigênio. Quem libera esse oxigênio para nós? As árvores. Quem tira o gás carbônico que faz mal a nós? As árvores. E sabe o que é que o agronegócio está fazendo? E os grandes capitalistas? Cortando as árvores para criar boi, vender a carne para fora, deixar só o rebutalho aqui, aí o rebutalho se torna muito caro. A gente, além de não poder se alimentar com essa proteína que é a carne, porque eles vendem para fora, ainda estamos vendo se perder uma coisa tão importante para as nossas vidas, que são as árvores. Escreveram um tempo aí, abre aspas, sejamos irmão das árvores, façamos-lhes festas mil. A árvore é fada da pátria, foi quem deu nome ao Brasil.